O Monsenhor Antônio Catalã é presbítero da Diocese de Umuarama, Paraná. Atualmente é vigário paroquial na paróquia São José da Lagoa, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. É mestre em Teologia Sistemática pela Faculdade de Teologia de Nossa Senhora Assunção, em 2002, e doutor em doutorado em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, em 2011. Atualmente é membro da Comissão Teológica Internacional, perito da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé, CNBB, e do Grupo de Reestruturação do CELAM. Professor de Teologia na PUC-Rio, onde coordena a Cátedra Ratzinger. É membro fundador e secretário executivo da Sociedade Ratzinger Brasil, na qual coordena a publicação das obras completas de Joseph Ratzinger, em português. Também membro fundador e secretário da Sociedade Brasileira de Teologia Sistemática. Tem publicado diversos artigos na área de eclesiologia, especialmente a respeito da eclesiologia do Concílio do Vaticano II. Coordenou a tradução dos documentos do Concílio Vaticano II, publicado pelas edições CNBB. Tem mais de 16 publicações, entre elas essas duas, Ratzinger Miller Ferreira, Teologia da Liturgia, Fundamento Sacramental e Existencial Cristã, né, da CNBB, editado pelas edições CNBB. Depois também um outro livro, A Sinodalidade Eclesial no Magistério do Papa Francisco, atualmente, né, da teologia, e assim por diante, outras tantas publicações que nós, olhando dentro e fora da igreja, vamos poder acompanhar, de modo especial nas edições CNBB, vocês encontrarão ali várias publicações do Monsenhor. Monsenhor, seja bem-vindo, né? Sinta-se em casa, no meio da juventude e dos assessores do nosso Brasil. A palavra é tua. Muito obrigado, Padre Toninho. Eu fui convidado para desenvolver uma temática que, de modo um pouco diferente, já pude desenvolver com os bispos, que são referenciais da Comissão para a Juventude, e também com os assessores, no mês de julho, isso. E agora, então, com os assessores adultos, eu fui convidado para dar continuidade a essa reflexão. Claro que tem acentuações diferentes, dado a diferença dos nossos interlocutores, né? Bem, a referência fundamental desse nosso momento de diálogo é Christus Vivit e as relações que Christus Vivit tem com outros atos do magistério de Papa Francisco. A Christus Vivit evidenciou a juventude e vários aspectos das questões ligadas à juventude no magistério de Papa Francisco. E nós podemos, sem dúvida nenhuma, concluir que a juventude ocupa um lugar central no pensamento, no coração de Papa Francisco. Ele ter convocado um sínodo sobre a juventude, sobre a vocação, não foi simplesmente acolhendo um pedido de maioria que indicou como tema do sínodo. Se a gente pega desde Evangelii Gaudium, no começo do seu magistério pontifício, o tema da juventude já está muito presente e os focos fundamentais daquilo que depois ele desenvolveu já estão presentes lá. Então, vou acentuar isso também na medida do possível. Bem, na Christus Vivit, são dois os temas que eu pretendo abordar. O primeiro é aquela seção que vai do número 111 a 133, que se refere à centralidade do querigma, e depois são os números 203 a 207, onde se fala da sinodalidade, de uma pastoral sinodal. E vou fazer, então, alguns destaques referentes a isso. Então, vamos ao primeiro tema, que é a centralidade do querigma. Vou colocar aqui, cronometrar, para não me atrapalhar com os temas. Bem, a centralidade do querigma responde a uma percepção muito clara que Papa Francisco tem a respeito do desafio, né, que a juventude representa para o mundo e para a Igreja. Ao mesmo tempo, é um desafio, é uma bênção, é uma profecia e é um caminho. Mas, com relação diretamente ao modo como a Igreja trabalha com a juventude, na Evangelii Gaudium, que é o primeiro documento solene
do Papa Francisco. Tem antes disso a encíclica, escrita a 4 mãos, com o Papa Bento, que é Lumen Fidei, mas de lavra inteiramente de Francisco, esse é o primeiro documento. E lá ele diz o seguinte: a pastoral juvenil, como estávamos habituados a desenvolvê-la, sofreu um impacto das mudanças sociais. Bem, quem tem aí em mãos Christus Vivit poderá perceber que há praticamente uma repetição de temas na Christus Vivit. Oportunamente eu menciono depois. Os jovens já não encontram lugar nas estruturas ordinárias, não encontram respostas para suas preocupações, necessidades, problemas e feridos. E aí ele propõe, então, a escuta. Devemos, nós, adultos, ouvi-los com paciência, compreender suas preocupações ou suas reivindicações e aprender a falar-lhes na linguagem que eles entendem. São 3 elementos que Papa Francisco coloca ali. Então, escuta, aprender a sua linguagem e compreender as suas preocupações. E depois tem uma constatação de Papa Francisco, que ele repete também na Christus Vivit, que a proliferação e o crescimento de associações e movimentos predominantemente juvenis podem ser interpretados como uma ação do Espírito que abre caminhos novos em sintonia com suas expectativas e busca de espiritualidade profunda e um sentido mais concreto de pertença. Talvez esse aspecto seja particularmente desafiador para nós, porque nos é mais fácil trabalhar quando as coisas, quando as ações, quando as linhas, quando as tendências são bem homogêneas. Aí a gente fala uma linguagem só, tem um estilo único, tem uma pauta única, falam, sim, muita consonância, mas quando tem muita pluralidade, e sobretudo quando são pluralidades de convicções, de ênfases, o desafio é muito grande. E é precisamente aqui, numa coisa que poderia parecer um pouquinho caótica, de pluralidade interna, no que se refere à juventude na Igreja hoje, que Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, diz que exatamente por causa dessa pluralidade de carismas, o número 130 da Evangelii Gaudium, precisamente harmonizando isso, a Igreja pode ser um modelo de paz para o mundo. Aqui é uma percepção muito interessante, que tem desdobramentos no magistério de Papa Francisco. Por exemplo, o Pacto pela Educação, o Pacto Global pela Educação, que ele propôs que o Pacto Educativo Global teria um encontro especial em Roma no dia 14 de maio. Agora as atividades estão sendo desenvolvidas assim também pela internet, mas o encontro possivelmente será realizado ainda no próximo ano. E o outro evento que estava previsto para março desse ano, 26 a 28 de março, que é a Economia de Francisco. Francisco, não o Papa, mas o Santo, justamente um encontro em Assis. Esses 2 encontros têm foco especial na juventude e se baseiam nessa convicção de que, harmonizando as diferenças e buscando nas suas convicções mais profundas de um humanismo integral, a Igreja pode oferecer um modelo para o mundo. Mas, para isso, é preciso que a identidade cristã e as convicções cristãs, não apenas em comportamentos exteriores, em estereótipos, mas da profundidade maior, que a partir daí é que pode brotar a colaboração que a Igreja dá ao mundo. Então aí vem a temática da centralidade do querigma. Bem, a centralidade do querigma está relacionado com o anúncio de Jesus Cristo, com o testemunho e o encontro profundo com ele, capaz de transformar a existência e de dar a ela um rumo. Na Evangelii Gaudium, Papa Francisco diz que a coisa mais importante que aconteceu na nossa vida foi ter encontrado Jesus Cristo, que deu um rumo, deu um sentido para a nossa vida. E o que de melhor nós podemos oferecer aos outros é a possibilidade de vivenciar esse encontro transformador também com ele. Tem alguns números, em especial, da Evangelii Gaudium, que me apraz muito destacar, onde essa ideia é desenvolvida. Por exemplo, no número 8, bem no início, ele diz que a fonte da ação evangelizadora está aqui. Está aqui onde? No que ele, no número 7, e
no começo do 8, apresenta, que é o encontro com Jesus Cristo. Ele faz, inclusive, uma citação de Bento XVI, de que no início do ser cristão não existe uma decisão ética, não é uma causa, não é uma ideia, mas é o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, dessa forma, um rumo decisivo. Então, esse encontro, a vivência clara, consciente desse encontro, que abre um caminho de amadurecimento e gera uma identidade clara, que se chama identidade cristã, esse é o núcleo de onde tudo parte. Aqui, diz ele, está a fonte da ação evangelizadora. Porque se alguém acolheu este amor, que lhe devolve o sentido da vida, como é que pode conter o desejo de o comunicar aos outros? Perto do final da Evangelii Gaudium, no número 264, Papa Francisco repete essa ideia, dizendo: a primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus. Aquela experiência de sermos salvos por ele, que nos impele a amá-lo cada vez mais. E aí segue falando da dimensão missionária desse aspecto. Se a gente dá uma olhadinha ainda nos números 127 e 128, nós percebemos claramente que Papa Francisco dá uma espécie de receita pastoral de como é que a gente faz isso. Como é que, ao mesmo tempo, a gente cultiva a graça desse encontro e transmite a outras pessoas. Então, aqui ele desenvolve, não de modo estrutural, nas estruturas e nos planos eclesiais, mas no pessoa a pessoa. Como é que se dá essa transmissão do Evangelho como encontro pessoal, personalizado com Jesus Cristo? Não como adesão a um programa, não como simplesmente um ideal, mas como um caminho de vida concreto a partir da transformação pessoal. Na Evangelii Gaudium, o querigma é continuamente chamado por Papa Francisco de coração do Evangelho. E então ele diz que é a partir desse coração do Evangelho que a gente hierarquiza as várias propostas. Inclusive, nossa proposta moral e nossa proposta social, caritativa ao mundo. Tudo se articula a partir do coração vivo do Evangelho, que é o querigma. Sem isso, tudo o que a gente vai falando são como que verdades postas uma ao lado da outra, sem nenhuma relação entre si. A organicidade, a correlação dos vários aspectos da nossa fé cristã se dá exatamente por causa do vínculo que tem cada uma delas com esse núcleo vivo do Evangelho, que é o querigma, que é o coração vivo, pulsante do Evangelho. A nossa proposta moral se transforma quase que num terrorismo para a vida das pessoas, numa perda da beleza da vida, sem conexão com o coração pulsante do Evangelho. E as nossas ações sociais nos transformam, como o próprio Papa Francisco, numa ocasião, disse, numa ONG piedosa. Numa ONG piedosa. Mas quando tudo isso tem uma conexão com o núcleo pulsante da experiência cristã, que é o querigma, todo o vigor da atuação se reconquista. Eu vou retomar, ao final, essa ideia que eu agora explicito, que no capítulo 4 da Evangelii Gaudium, quando o Papa Francisco apresenta a dimensão social do Evangelho, no segundo número desse capítulo, que é o número 177, ele diz assim: o querigma possui um conteúdo inevitavelmente social. No próprio coração do Evangelho aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do primeiro anúncio tem repercussão moral imediata, cujo centro é a caridade. Então, até o modo de entender a atuação social da Igreja no magistério de Papa Francisco parte do coração pulsante, que é o encontro vivo com Jesus Cristo, que confere uma extraordinária dignidade à vida humana, e é esse princípio da dignidade humana e da solidariedade que nos comprometem com os mais pobres, com os mais sofridos e com os marginalizados. Se corta essa conexão, nós nos transformamos não apenas numa ONG, mas às vezes até mesmo ficamos parecidos a um partido político, usando táticas que são de partidos políticos, que é a obtenção de maioria, certas alianças, certas coisas, um toma lá da cá, que nos faz correr o risco de parecer uma assembleia onde se obtém uma maioria para se aprovar algo ou tocar um projeto para frente.
Mas é justamente no capítulo em que, no capítulo central da Evangelii Gaudium, que é o capítulo 3º, onde a proposta fundamental, o anúncio do Evangelho é apresentada, a partir do número 60 é que Papa Francisco aprofunda sua compreensão do querigma e diz que ele é que deve desencadear um caminho de formação e de amadurecimento. Deve estar a serviço do crescimento na vida cristã. Estou pegando ideias dos números que estão a partir do 160. Nós voltamos a descobrir que o anúncio, o querigma, deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda renovação, toda reforma da igreja. E aí ele vai explicando o aspecto trinitário do querigma, que eu vou voltar pela Christus Vivit, e conclui aquele número 164 dizendo assim: ao designar-se como primeiro anúncio, não significa que o mesmo se situa no início, não é cronológico, e que em seguida se esquece ou substitui por outros conteúdos que o superam. É o primeiro, diz o Papa, em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e de que sempre se tem de voltar a anunciar de uma forma ou de outra durante a catequese, na evangelização em todas as suas etapas e momentos. E no número seguinte ele diz: não há nada mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio, 5 qualificações, que esse anúncio. Toda a formação cristã é, primariamente, aprofundamento do querigma, que vai se tornando cada vez mais e melhor carne, e que ilumina todo o processo. Ele requer certas características, hoje muito necessárias, que é todo o estilo comunicativo baseado no testemunho pessoal do encontro com Jesus Cristo, que gera linguagens novas e que encontra caminhos novos para atingir outras pessoas. Então, a intuição fundamental da Christus Vivit, na verdade, se encontra nessa seção da Evangelii Gaudium. Se a gente for ler meio superficialmente, parece que é um tema entre outros, mas não é um tema entre outros. É o tema por excelência, é mais do que um tema. É a própria realidade completa da vida cristã condensada. Então, daqui tudo parte e tudo volta, a imagem do coração que Papa Francisco usa, com sístole e diástole, exatamente todo o movimento da ação pastoral, da ação evangelizadora, que parte do encontro com Cristo, que é cultivado em profundidade. Então, só isso, na Christus Vivit ele mostra, só isso é capaz de permitir que a juventude eclesial dê um grande testemunho também ao mundo de renovação e de paz. Só que na Christus Vivit, Papa Francisco não se limita a exprimir essas ideias. Essa seção a que eu me referi, os números 111 a 133 da Christus Vivit, Papa Francisco faz um exercício concreto de querigma. Ele usa uma linguagem não falando a respeito, não em terceira pessoa, mas diretamente, num discurso direto, falando com os jovens, ele faz um exercício de querigma. Ainda antes de entrar nisso, veja bem, se a gente vai dar atenção aos estudos mais das últimas décadas de sociologia da religião e de psicologia da religião, a gente percebe o que vários teóricos e pensadores já vêm dizendo. Uma experiência religiosa na cultura atual, na cultura acelerada que nós vivemos, não se sustenta mais sob a base da tradição e do costume. Em outras épocas da história do cristianismo, a tradição e o costume eram capazes de gerar convicções pessoais e adesão pessoal, e produzir santidade, produzir testemunho, e santos que abalaram o mundo, para citar indiretamente o texto de um livro muito conhecido. E não apenas os santos que abalaram o mundo, mas uma cultura permeada desses valores que estão no coração do Evangelho, como a dignidade humana, a solidariedade, a paz, o perdão, a superação de conflitos. São todos valores que estão no coração do Evangelho e que têm força civilizatória. São capazes de plasmar convivência social, estilo de sociedade, partindo dali, inclusive em ambientes pluralistas, que não necessariamente invocando explicitamente o nome de Jesus, mas quando nós falamos desses valores,
como Dom Nelson depois vai expor, o pacto pela vida e pelo Brasil, mesmo em ambientes assim onde não se invoca explicitamente o nome de Jesus Cristo e a experiência religiosa, são esses valores que, para nós, foram experimentados no coração do Evangelho, são esses valores que nós propomos, não para fazer todo o mundo entrar na igreja, mas para que a igreja seja capaz de prestar um serviço que gere formas de sociedade humana e humanizante, com base nesses valores. Então, eu vou me referir aqui a dois teóricos. Um mais antigo, na metade do século passado, Max Weber, e outro mais recente, no final do século e começo desse, que é Charles Taylor. Um é sociólogo da religião, outro é filósofo e historiador da cultura. Um é alemão, outro é canadense. São dois teóricos que insistem muito de que na forma de cultura plural e, de um certo modo, até com dificuldade de manter a compactação, de um certo modo pulverizada e quase esfacelada, a experiência religiosa autêntica já não vai mais se basear nas grandes tradições, simplesmente. Vai aurir dessas grandes tradições elementos constitutivos e, de um certo modo, vai dar continuidade a essa tradição, mas de uma maneira, com uma linguagem, com um estilo inteiramente novos, inteiramente renovados. Charles Taylor chega a dizer que são pequenos grupos que, nesse ambiente de crise cultural, podem representar um reservatório transformador pelos valores que eles conseguem manter e transmitir. O Papa Bento XVI se referia a esses pequenos grupos, essas minorias criativas, com a linguagem de Max Weber, dizendo que o cristão tem condições de fazer isso. Se a gente dá uma olhada nas diretrizes da CNBB, para ação evangelizadora, nas atuais, a gente vai ver lá exatamente uma aposta nessa intuição. Nessa sociedade pluralista, muitas vezes dividida e violenta, é a existência de pequenos grupos fraternos que representam uma profecia. Essa é a expressão, número 130, 138 das diretrizes. Profecia de um novo modo de viver. Apresenta concretamente na sociedade um outro jeito de viver, que não é o do individualismo, mas é o da comunidade, é o da solidariedade, é o da proximidade humana. Então, o querigma tem esse potencial extraordinário, esse potencial transformador, capaz de exceder os limites visíveis das nossas pequenas comunidades e da nossa igreja e permear o mundo com os elementos de uma cultura renovada. Se vocês vão ler a mensagem de Papa Francisco para o lançamento do Pacto Educativo, como está disponível na internet, vocês vão ver que é exatamente os valores que estão conectados com o querigma que ele propõe, sem mencionar propriamente o querigma, porque é para além das estruturas eclesiais. E lá existe um apelo específico à juventude. Ele aposta que é justamente na educação da juventude, a partir desse estilo novo, dessa antropologia integral, dessa antropologia ecológica, dessa ecologia integral, como ele diz, cujo centro é a pessoa humana integrada, e integrada nos vários aspectos do ambiente. Portanto, é isso que é capaz de fazer superar essa crise, que ele chama de crise ecológica, e que, quando ele descreve essa crise, mostra que as bases da crise são antropológicas. Basta conferir, por exemplo, o número 55 da Evangelii Gaudium, onde ele diz que a crise que o mundo atravessa não é uma crise financeira e econômica, primeiramente. O financeiro e o econômico são sintomas de uma crise mais profunda, que é antropológica. Então, esse pacto educativo global que ele propõe é justamente baseado num ideal de humanismo integral, que nós entendemos como humanismo cristão, mas que excede a terminologia cristã. É um humanismo integral, é o humanismo de todas as dimensões do humano, e não do reducionismo a uma só das dimensões, como a cultura atual corre o risco de se deixar moldar pela primazia do econômico e entender como valor fundamental a capacidade de consumo, que arrasta atrás de si a capacidade de produção e de trabalhar. Então, é um reducionismo antropológico. E a mesma coisa no evento Economia de Francisco, que estava pensado para maio, exatamente, é dar à economia uma base antropológica, diz Papa Francisco, baseada numa cultura de comunhão, de fraternidade e de equidade.
e que, portanto, tem que rever a educação, diz ele lá, com base em valores mais profundos e mais amplos. E, a partir dali, no texto, na carta, convidando para o evento, eles se dirigem aos jovens. São 4 parágrafos dirigidos aos jovens, numa carta de 2 páginas, dizendo que ele acredita na capacidade dos jovens de se encantar por esses valores e de produzir uma nova forma de convivência e de cultura. E Christus Vive 174, que ele cita nessa carta, exatamente repete esse apelo. Então, ali ele repete a ideia de um pacto por uma economia, assim como o pacto por uma educação transformadora, que, na linguagem dele, a gente percebe claramente é o modo como a igreja se posiciona na sociedade, mas a igreja se posiciona na sociedade exatamente a partir daquilo que lhe caracteriza. E o que caracteriza a igreja é exatamente o discipulado, é o encontro com Jesus Cristo, que configura a vida de nossas comunidades. Então, na Christus Vivit, do número 111 a 133, Papa Francisco, dirigindo-se aos jovens, começa dizendo exatamente: Deus te ama, Deus é amor, Deus está perto de ti, Deus se importa com tua vida, teu sofrimento e teus sonhos não são indiferentes a Deus. Cristo te salva. E justamente o mistério pascal de Cristo mostra que Cristo salva de que modo? Se solidarizando com nossos sofrimentos, dores e morte. A partir de uma morte ignominiosa, como diz São Paulo, é que Cristo manifesta a solidariedade de Deus conosco. Deus é amor e por isso envia o Filho que nos salva. E Cristo vive, e diz o Papa, é preciso recordar isso continuamente. Ele vive, ele está ao lado, ele está perto. Não é uma ideia do passado, ele está agora, salvando-te, comunicando para ti a sua vida. Ele nos cura, nos consola, confere à nossa vida um ideal extraordinário. E aí, no número 129, Papa Francisco diz assim: se conseguires apreciar com o coração a beleza desse anúncio e te deixares encontrar pelo Senhor, se te deixares amar e salvar por Ele, se entrares na sua intimidade e começares a conversar com Cristo vivo sobre coisas concretas de tua vida, esta será a grande experiência. A experiência do encontro, o coração do querido. Essa será a grande experiência. Será, diz Papa Francisco, a experiência fundamental que sustentará toda a tua vida cristã. Será também a experiência que poderás comunicar a outros jovens. Porque, aqui ele cita de novo o Papa Bento, porque, cita, no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, uma pessoa que dá à vida um horizonte e, dessa forma, um rumo decisivo. E aí, então, na sequência, ele explicita o aspecto pneumatológico, carismático desse encontro, que é o Espírito Santo que garante a atualidade do amor de Deus e do encontro com Cristo. Podemos recordar o que ele, então, diz na Evangelii Gaudium, 265, o Evangelho dá resposta às necessidades mais profundas das pessoas, porque todos fomos criados para aquilo que o Evangelho nos propõe: a amizade com Jesus e o amor fraterno. A amizade com Jesus e o amor fraterno. Esse é o modo cristão de viver e de atuar na sociedade. Quando se consegue exprimir, aí é a questão da linguagem, né? E do testemunho, de forma adequada e bela, o conteúdo essencial do Evangelho, é certeza que essa mensagem fala aos anseios mais profundos de todo o coração. Bem, é a partir daqui, portanto, que a gente parte para falar da sinodalidade e que parte para falar também da atuação da igreja na sociedade. O pacto, que Dom Nelson em seguida vai apresentar, a CNBB assinou junto com tantas outras, mais de 100 outras, não sei se mais de 100 ou mais de 200, eu não quero minimizar as coisas, que foi crescendo o número das entidades que foram aderindo ao pacto. Veja, a igreja entra e usa lá uma linguagem que é comum a todas essas outras associações, com várias inspirações, e não necessariamente imediatamente inspiração cristã. A CNBB assina por quê? Está convencida dos valores fundamentais desse pacto e de como esses valores estão conectados com o coração do Evangelho. A colaboração estreita que a igreja faz com a sociedade civil e, às vezes, com a classe política, buscando um diálogo que é capaz de ajudar a superar a crise na qual nos encontramos, está baseada em 3 grandes valores que o texto explicita. Parágrafo 3, no 6, tem 2 deles,
princípio da dignidade humana e princípio da solidariedade. E no penúltimo parágrafo, não sei se é o 9º ou é o 10º, está o terceiro princípio, que é a proteção da vida. E se explicita aí como é que a veracidade desses 3 princípios exige uma atenção especial com os mais pobres e os mais sofridos. No caso do Brasil, as populações, principalmente as populações de rua, de acampamentos, os indígenas, enfim. Dom Nelson depois vai, com muito mais propriedade, mais conhecimento de coisa, de causa, ele vai explicitar. Bem, agora, então, eu vou tratar do outro aspecto, com certa brevidade, que é o tema da sinodalidade. Veja, todo tema, quando entra na moda, corre o risco de virar um jargão e ser neutralizado. É um jargão, é uma coisa de Papa Francisco. Depois vai vir outro Papa, vai falar outra coisa, e assim a gente pode correr o risco de fazer 100% modismo. E o outro risco é a gente, então, imaginar que sinodalidade é apenas a realização de eventos, de assembleias com o método sinodal. É um grande erro. Antes de qualquer outra coisa, a sinodalidade é um estilo. É um estilo que está baseado na convicção de que o Espírito Santo aponta os caminhos da atuação da Igreja no mundo atual, e ele aponta concedendo dons e carismas para a Igreja. E que por isso é preciso nós nos escutarmos reciprocamente para fazer o discernimento do que o Espírito Santo nos diz, dos caminhos que ele nos abre, para fazer discernimento e tomarmos conjuntamente, fazermos as escolhas que sejam capazes de configurar uma igreja de portas abertas, em saída e solidária. Agora, essa escuta, esse discernimento e essa tomada de decisão, tudo isso é feito de modo eclesial. O Papa Francisco vive repetindo, não é o mesmo modelo de um parlamento, de uma assembleia constituinte ou de uma assembleia legislativa, em que simplesmente se obtém uma maioria e está pronto. Essa semana, inclusive, saiu um artigo dele na revista, uma revista oficiosa, que se chama Civiltà Católica, que é muito acompanhada pelo Vaticano desde sempre, que é uma revista dos jesuítas. Tem lá mais uma conversa, umas notas de Papa Francisco com o diretor da revista, que é o padre Spadaro, e que Francisco explica por que foi que, depois do sínodo, ele não aprovou no documento final dele a ordenação de homens casados. E ele diz que, apesar dessa questão ter conseguido uma maioria de votos a favor, foi o número que teve também o maior número de votos contra, isso representou um indicativo, mas não é ainda um discernimento. Não adquiriu a qualidade de discernimento. E na igreja não basta maioria para as coisas, tem que ter claro discernimento do que aquilo representa, do desafio que representa e das perspectivas que abre. Por isso ele resolveu, deixa o assunto continuar a ser debatido, mas não tomou nenhuma decisão a respeito dele. Portanto, é um exemplo claro de que isso de escuta, discernimento e tomada de decisão não é com base nos critérios sociopolíticos, democráticos e de pesquisa de opinião que se faz. É seguindo o estilo da igreja, e a igreja é uma fraternidade com igualdade fundamental, animada ministerial e carismaticamente pelo Espírito Santo e hierarquicamente organizada pela sucessão apostólica. São esses 3 elementos que devem contar. Não é só maioria, todo mundo é igual. Não é só decisão da autoridade porque a igreja é hierárquica. É um processo que precisa conjugar a igualdade fundamental e a organização hierárquica da igreja. Portanto, são processos de escuta e de amadurecimento que, num célebre discurso de 2015, onde trabalhou mais amplamente essa questão, Papa Francisco diz claramente, isso está baseado nos sacramentos da iniciação cristã e da ordem, e se organiza na escuta de todos, de alguns e de um, porque assim é a igreja. Todos, é todo o povo de Deus que participa da discussão, da consulta, dos diálogos. Alguns são os representantes representantes em virtude do sacramento da ordem ou dos ministérios que exercem, depende em qual nível de igreja estamos falando. Não é representação por voto, simplesmente. Às vezes pode ser voto para determinado tipo de representação, mas, fundamentalmente, é uma representação sacramental, então, alguns, e depois o um, que na Igreja Universal é o Papa, que na Igreja Diocesana é o Bispo. E depois que esse um escutou todos e fala, todos o escutam.
Então, é um processo de escuta articulada com princípios distintos. Os dois fundamentais humanos são esses, a igualdade e o princípio hierárquico, e, interiormente, o princípio fundamental é carismático, ministerial, sacramental e pneumatológico, do Espírito Santo. O Papa Francisco, no número 105 do Evangelii Gaudium, que eu já havia citado, ele fala de uma crise de modelos com a juventude, com o trabalho de juventude, e apresenta, nesse número 105 e no número 106, uns elementos que ele repete na Christus Vivit, que são quais? Eu já tinha dito, né, os 3 primeiros, depois das associações e movimentos, que são sinais do Espírito Santo, que dão pluralidade e que exigem de nós, porém, o que ele diz no número 106, que é assim. Embora nem sempre seja fácil abordar os jovens, houve crescimento em 2 aspectos. Ele repete isso na Christus Vivit. Que toda a comunidade os evangeliza e educa, os jovens, e a urgência de que eles tenham um protagonismo maior. A comunidade os educa e a comunidade reconheça a eles um papel maior de protagonismo. Então, de algum modo, eles ajudam a renovar a comunidade e renovar a igreja. E na Christus Vivit, Papa Francisco explicita esses 2 princípios, esses 2 elementos. Aqui, hoje, eu estou especialmente com os referenciais, com os assessores adultos de jovens. Portanto, tem um papel de facilitar exatamente esse duplo movimento, que é a inserção da juventude na igreja, ao mesmo tempo os eduque na vida de fé e na vida comunitária, para não deixar que eles sejam presas do individualismo e do consumismo, e, por outro lado, que essas comunidades se deixem renovar pela participação e pela escuta da juventude. Deve-se reconhecer que, no atual contexto de crise do compromisso e dos laços comunitários, olha, essa percepção de crise do comunitário é central no pensamento de Francisco e é o título do capítulo 2 da Evangelii Gaudium. Olha lá, na crise do compromisso comunitário. Essa percepção está na base do Pacto Educativo Global, da economia de Francisco, das várias iniciativas do pontificado de Francisco. Ele percebe essa crise globalizada de senso comunitário e percebe que a igreja tem o que oferecer ao mundo. Ela pode ser um modelo para o mundo, como ele explicita no número 130 da Evangelii Gaudium, na condição de quê? Que a igreja seja capaz de reunir a pluralidade dentro de si, para, então, poder oferecer um modelo de vida sinodal e plural ao mundo de hoje. Então, na crise do compromisso dos laços comunitários, os jovens já apresentam sinais de saída dessa crise, que são quais? Grupos de serviço, de iniciativas missionárias, de solidariedade com os que sofrem, e conclui dizendo, como é bom que jovens sejam caminheiros da fé, expressão linda que ele usa, felizes por levarem Jesus Cristo a cada esquina, a cada praça, a cada canto da terra. Caminheiros da fé, podia até ser título de um programa de formação missionária da juventude. Na Christus Vivit, retomando essas ideias do caminho sinodal, Papa Francisco diz claramente que o número-chave é o número 202 da Christus Vivit, onde ele repete fundamentalmente os 105 e 106 da Evangelii Gaudium. E ele repete a ideia de que há esquemas que já não são eficazes. Por quê? Porque são muito estruturados, representam a ideia de décadas anteriores. Os jovens hoje fogem desse tipo de coisa. É preciso dialogar com a cultura juvenil, aprender a linguagem juvenil, para escutar e deixar-nos transformar pela captação de suas inquietações. E aí, no número 204 da Christus Vivit, a proposta sinodal de Papa Francisco para a juventude, quando ele fala de novos estilos e novas estratégias, ele diz de criar espaços, ele não caracteriza quais, cabe a nós, espaços cuja característica seja flexibilidade, portanto, nada de rigidez de estruturação, flexibilidade, onde os jovens possam, então, participar de que modo? Recebendo formação, compartilhando a vida, festejando, escutando o testemunho uns dos outros e experimentando o encontro comunitário com Deus vivo. São 4 características que o Papa dá para esses tais espaços para a juventude. Veja, e que aí, nesse ambiente, número 204 e 205, é preciso recolher as experiências que já estão sendo feitas, não importa a cor delas,
não importa se, desculpe eu simplificar e dizer de direita ou de esquerda, se politicamente comprometido ou se a gente acha que é alienado, se é com características de certo individualismo ou de comunitarismo, não importa a cor delas, são pequenas experiências que estão dando certo, elas podem, quando juntadas, quando somadas nesse espaço, elas podem oferecer contribuição para a mudança necessária. Como não lembrar aqui, como não lembrar do nosso setor juventude que vai caminhando e se consolidando na maioria das dioceses no Brasil, encontra desafios e problemas, mas é esse espaço. Agora, esse setor juventude não pode adotar como modelo de estruturação e de realização de suas ações esquemas do passado, rígidos demais. Tem que ser esse espaço com características flexíveis de que fala Papa Francisco. Diversas vezes eu digo que a gente precisaria de uma espécie de fórum permanente para o diálogo da juventude em vários níveis. Um fórum permanente com um tema central, a partir do qual, que vai se renovando, mas a partir do qual os vários aspectos da vida da juventude e da sociedade possam ir sendo iluminados. Não com aquela pretensão de totalidade, de resolver tudo numa equação, numa fórmula, numa definição, mas de modo existencial, de modo orgânico. Os vários aspectos vão sendo paulatinamente iluminados a partir de certos termos que vão se sucedendo, e desse modo o fórum permanente, muito mais do que determinados eventos com estrutura muito rígida, poderia ser o espaço adequado, flexível para a juventude. Pastoral juvenil só pode ser sinodal, número 206. E, nesse sentido, a pastoral com os jovens, a pastoral juvenil, eu disse pastoral da juventude, mas aqui no Brasil, quando a gente fala pastoral da juventude, a gente se identifica com uma forma de pensar e de agir. E existe um certo pluralismo que se condensa naquilo que chamamos, na verdade, de pastoral juvenil. E Papa Francisco usa essa expressão, no 206. Não para excluir, mas justamente para abranger todas. Então, a pastoral juvenil só pode ser sinodal. Essa afirmação nós temos que levar muito a sério. E ela está conectada com o tema querigmático. Por quê? O que importa é esse elemento do encontro com Cristo, a experiência do encontro com Cristo vivo. Isso se resguarda. E, a partir daí, a pluralidade das experiências somadas fazem a pastoral juvenil ser justamente sinodal, em comunhão com a igreja, na escuta e no discernimento. E é assim que a pastoral juvenil pode ajudar a igreja a se renovar em saída missionária em estilo sinodal. Pode dar a grande contribuição da reestruturação sinodal de vários aspectos e instituições eclesiais. Papa Francisco chega a usar a expressão de sinodalidade para a reforma missionária permanente da igreja. Sinodalidade para uma reforma missionária permanente. Às vezes o pessoal fica falando, o Papa Francisco vai publicar o documento de reforma da Cúria e vai estar feita a reforma da igreja. Olha, desculpa a expressão, burrice arrematada. A reforma da Cúria não é ainda a reforma da igreja. É uma reforma na igreja. A reforma eclesial é permanente, tem inspiração missionária e tem base querigmática e estilo sinodal. Então é assim que a gente... Enfim, teria tanta coisa a dizer, vocês veem que eu estou acelerando o modo de dizer, mas ok, eu me comprometi, 9h45, nós começamos a segunda parte.